você pensa que está falando com quem? Mas isso aí não quer dizer salvação, né? É muito difícil um judeu também se salvar. Eu digo assim, dificilmente um rico vai se salvar. E já que você está falando isso aí, eu vou fazer a pergunta mais difícil do YouTube. Passa, meu amado. Tem que ter autoridade para responder, ou uma que está só esperando. Um rico, ele pode ser salvo? Sim, um rico pode ser salvo, sim. Rico pode ser salvo? Um rico pode, mas com muita dificuldade. Um judeu rico pode ser salvo? Um judeu rico? Vamos lá, vou responder aqui na Bíblia. Eu gosto de ler bastante Bíblia, né? Assim vai dizer a palavra do Senhor. No livro de Mateus, assim vai dizer, capítulo 19, versículo 23, vai dizer assim, ó, disse-lhe então Jesus aos discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Pronto. A Bíblia aqui está nos afirmando que é muito difícil um rico se salvar. Mas por que é uma dificuldade de uma pessoa rica próxima a se salvar? Meus amados, é uma realidade. Vem a avareza, vem a soberba, vem a arrogância. Principalmente quando você discute com um patrão, um comerciante, alguém de um cargo muito elevado. Quando você discutir com ele, a primeira palavra que vem à sua boca, você pensa que está falando com quem? Aos meus olhos são dois homens. Um é rico e outro é pobre. Mas são dois homens. E ambos são necessitados da presença de Deus. Mas a palavra diz assim, dificilmente um rico vai se salvar. Mas isso aí não quer dizer salvação, né? Um jovem rico falou com Jesus. A primeira pessoa na Bíblia Sagrada que eu conheço, de Gênesis e Apocalipse, que falou com o próprio Jesus Cristo e saiu triste. Não conheço outro. Esse jovem, ele falou com Jesus. Jesus disse, vem tudo que tem dá aos pobres e segue-me. Porque Jesus viu que o coração dele estava muito apegado à riqueza que ele tinha nessa terra. E a Bíblia diz que ele saiu triste da presença de Jesus. E Jesus diz, mas eu te darei um tesouro no céu. Ele não quis. Quantos e quantas pessoas não querem servir a Jesus Cristo? Porque tem muita riqueza, muito poder, quer aproveitar o mundo ao máximo. E quando ele partir, infelizmente, também não pode ir para o céu. É muito difícil de salvar, mas há salvação sim para a gente irrigar a salvação. Só que o jovem rico aí, né, Jesus deu um exemplo, né? Jesus deu um exemplo, que o jovem rico virou as costas. Mas como ele era jovem, a Bíblia não afirma se ele foi salvo ou não, né? Vamos lá, agora vamos para o judeu. Um judeu, é muito difícil um judeu também se salvar. Vai se salvar judeu? Vai. Mas por que, irmão Paulo, que é difícil um judeu se salvar? Tem o seu coração somente cauterizado. Dificilmente essa pessoa vai se salvar. Para quem já viu vídeos de judeu, de algumas pessoas pregando lá nesse país de Israel, se você já assistiu o vídeo de pregador pregando nas ruas de Israel, você vai ver que eles atacam, eles cospem, tentam bater, eles não aceitam. O interessante é que a salvação veio de Israel, o Salvador veio de lá. Mas qual o problema? Que eles não reconhecem Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer claramente, em João, capítulo 14, versículo 6, diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Jesus, ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E em João também vai diz assim, ó, eu sou a porta. E se o judeu não acreditar em Jesus Cristo, como é que ele vai se salvar? Como é que um judeu se salva se não crê em Jesus Cristo? Mas aí tem nada a ver com riqueza, aí já é outra coisa, né? Não, você fez uma pergunta da riqueza e fez do judeu. Não, se o judeu rico pode ser salvo. Rico ou pobre vai ser difícil de se salvar. Rico ou pobre, o judeu vai ser difícil de se salvar, porque eles não acreditam em Jesus. E o pior, eles estão aí esperando pelo Messias. É porque o Messias que eles querem é outro, né? É um mais rico. E nós cristãos, nosso Messias já veio há mais de 2000 anos atrás. Agora estamos esperando só do arrebatamento ir para o céu. Mas tu acha que pode um judeu rico ser salvo? Se ele confessar o nome de Jesus, sim. Se ele não confessar, ele não vai ser salvo, não. Que é difícil, né? Com certeza ele não vai se salvar de jeito de maneira nenhuma. Nicodemos, ele teve uma conversa com Cristo, mas mesmo assim, né? Ele ficou naquela dúvida, né?
Porque as coisas que Jesus falava era coisa muito difícil. E, querendo ou não, ele era um cara mais inteligente ali do ambiente que ele estava, né? Eu vou ler aqui, ó. Em Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz assim, ó. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Dificilmente um judeu vai querer confessar o nome de Jesus. Visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Se esse judeu ou esse rico deixar os seus maus caminhos e confessar o nome de Jesus Cristo, ele vai ser salvo. Porque no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33, diz assim, é necessário que todos confessem o nome de Jesus Cristo, para que o Senhor confesse o seu nome diante do seu Pai. E no livro de Marcos 16, 15, ele diz assim, ide e pregai a minha palavra toda criatura, toda, judeu, grego, tanto faz, todos os pais da terra. Prega a palavra do Senhor, porque ele te chamou de criatura. Tu não é filho de Deus ainda. Não é filho do Senhor. Confessou o nome de Jesus? Confessou, é filho. Não confessou? Não é filho de Deus. Porque em João, capítulo 1, no finalzinho do versículo 12, é assim, dê-lhe o poder de ser chamados filhos de Deus, para aqueles que confessam, abandonam os seus maus caminhos, abandonam os seus pecados, e anda em Mateus 7,13, que a porta é estreita. Renuncia. Ele vai lá para 1 Coríntios 5,17. Ele é uma nova criatura na presença de Deus. E detalhe, em João, acho que 5,3 diz que ele precisa nascer da água e do Espírito.